O início de uma nova guerra. O Japão começou a ampliar seus domínios. Em 1935, os italianos invadiram a região de Abissínia, na atual Etiópia, sem receber nenhuma punição. Ainda em 1935, Adolf Hitler determinou o serviço militar obrigatório, contrariando o Tratado de Versalhes. Isso desencadeou um desenfreado armamentista nos países vizinhos. Em 1936 foi selada uma aliança entre o governo da Itália e da Alemanha, chamada de Eixo Roma-Berlim. Com a formação do eixo e o crescente sucesso na Guerra Civil Espanhola, em 1936, Hitler sentiu-se seguro para anexar novos territórios, a fim de formar a Grande Alemanha. Em 1938, sob o pretexto de unir os povos de origem germânica, anexou-se a Austrália. Os primeiros ministros da Inglaterra e da França, países aliados da Tchecoslováquia e principais membros da Liga das Nações, reuniram-se com Hitler e Benedito Mussolini para mediar o conflito na Conferência de Munique. Procurava-se, assim, evitar um conflito geral, em uma estratégia conhecida como política de apaziguamento. Além de permitir a expansão nazista, esse sistema isolava cada vez mais a União Soviética. Após anexar os Sudetos, os alemães desrespeitaram o Acordo de Munique e tomaram todo o território tcheco. Em seguida, passaram a cobiçar o corredor polonês, faixa de acesso ao mar que havia sido transferida da Alemanha para a Polônia pelo Tratado de Versalhes. Como a região incluía o porto estratégico de Danzig, a Inglaterra e França prometeram apoio à Polônia. Primeira fase: o avanço do eixo, de 1939 a 1942. A primeira fase da Segunda Guerra Mundial aconteceu com a inovação da Polônia pela Alemanha, em 1939, na tentativa de barrar as excursões do chanceler alemão Adolf Hitler. Os governos da França e Grã-Bretanha impuseram bloqueios econômicos à Alemanha. No entanto, não chegaram ao conflito direto. Em 1940, teve início uma série de ataques utilizando a Itália da Guerra Relâmpago, chamada de Blitzkrieg. Após bombardear o inimigo com sua força aérea, Luftwaffe, os alemães ocupavam seus territórios com tanques. Assim foram dominadas Dinamarca, Noruega, Holanda e Bélgica. Em 14 de julho de 1940, grande parte do território francês também foi dominada pelas tropas nazistas. O primeiro-ministro francês Marechal Pétain assinou rendições e passou a colaborar com os alemães. Hitler voltou seus olhos para a Grã-Bretanha e no dia 8 de agosto a Alemanha bombardeou as cidades britânicas com a Luftwaffe. Embora tivesse em menor número, a Força Aérea Britânica conseguiu neutralizar o ataque e o governo da Grã-Bretanha ordenou incursões em solo alemão. Ainda em 1940, alemães e italianos ocupam toda a área balcânica, regiões de países como Grécia, Bulgária e Iugoslávia. Os embates se ampliam. Já desde 1933, a liderança nazista se preparava para a guerra contra a então União Soviética, mas a investida denominada Operação Barbarossa ocorreria 8 anos mais tarde. Em 22 de julho de 1941, um exército de 3 milhões de soldados marchou rumo a leste da Europa, dando início a uma das guerras mais brutais já vistas na era moderna. Não foi um ataque preventivo do exército alemão, um ataque que ia contra o direito internacional e contra nações e pessoas completamente desesperadas. Foi o início de uma guerra de extermínio, com genocídio e uma ocupação brutal. O Pacto de Não Agressão entre alemães e soviéticos, fechado quase 2 anos antes, ainda valia. Mesmo assim, neste 22 de julho de 1941, foram postos em marcha 3 milhões de soldados alemães. Contudo, o que a indústria de armamentos nazistas possui, tanques, aviões e armas.
Na madrugada começava, para a então União Soviética, uma luta pela sobrevivência. A lenda de Hitler teria se antecipado a uma invasão do Exército Vermelho planejada por Stalin, que pendurou por muitos anos, mas não há provas históricas disso, segundo o historiador Wolfgang Wetter. O objetivo era conquistar a União Soviética e dizimar a população para explorar o país, e no futuro distante colonizaram com os alemães, criando um grande império alemão do Atlântico até os Urais, afirmando o especialista. O genocídio dos judeus do leste europeu e a morte em massa de civis e prisioneiros de forma planejados, não houve resistência por parte da elite militar, mas a população alemã reagiu com consternação, apesar da onda de propaganda, temendo que ocorresse uma escalada desastrosa. Mas ninguém ainda imaginava que milhões de mortes ocorreriam do lado alemão. Além do exército alemão, marcharam também forças dos países aliados, a Itália, Finlândia e Romênia. Política de extermínio. Uma das características do regime nazista era o antissemitismo, que atribuía aos judeus a responsabilidade pelos problemas da Alemanha. Após Hitler assumir o poder, os judeus foram obrigados a viver em guetos, bairros segregados, e a usar estrelas de Davi amarelas na roupa. Os prisioneiros eram submetidos a humilhações, torturas, durante a guerra, à medida que anexou territórios, Hitler construiu nelas novos campos de concentração. Na Europa, sob domínio nazista, e assassinados em 11 milhões de pessoas foram aprisionadas nesses lugares em fornos e crematórios. Vários campos ficavam próximo das cidades, visíveis para seus moradores. Ou seja, Hitler não tinha nenhum receio de mostrar para o povo o que ele